Agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que é dubladora, né, diretora de dublagem, fala gentilmente conosco, Ângela Couto. Ângela, boa tarde, prazer falar com você, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela atenção com o nosso programa. Ângela, por que você decidiu se dedicar à dublagem, né? Você foi por esse caminho? Eu sempre tive muito encantamento por essa questão sonora, né? Com a força que a voz tem para transmitir emoção através da fala, né? Todos esses referenciais de idade, de tamanho, de carisma. Isso sempre me chamou a atenção nas histórias infantis que eu ouvia em disquinho. Antigamente tinha uns disquinhos coloridos, né, com historinhas, e eu aprendi a ler com aqueles livros. Então, assim, esse referencial foi bastante forte para mim desde a infância, né? Famoso compacto. Era um CD, um compacto. Hoje em dia ele era do tamanho de um CD, assim, tocava na radiola, né? Aquela coisa assim, bem bonitinho. E aí avançou isso, né? Eu também gostei muito sempre de assistir produtos dublados, eu não sabia, né? Também essa coisa do dublado, antigamente não era como é hoje em dia, que todo mundo sabe o que é dublagem, né? Desde pequeno. Mas existia assim, um encantamento dessa coisa de falar um outro idioma, mas falar a língua portuguesa, mas mexendo a boca de outro jeito, né? Então, assim, era uma coisa que sempre me chamava a atenção. E isso, eu prestava atenção nisso quando estava assistindo também, né? Então, durante o meu processo de formação, eu fui também me contatando pessoas que lidavam com isso, né? E também foi me trazendo essas referências do que era dublagem, de como fazer isso, de como contar histórias, né? Esse ambiente da contação de histórias que traz essas referências todas que eu já tinha da infância, né? Então, fui construindo meu papel social, né, através da infância. Eu fiz magistério, então lidava com muito conteúdo infantil, a importância disso, o quanto era acessível, né? Tornava os conteúdos de formação e aprendizagem através de língua e linguagem falada, né? Nossa, uma área completamente diferente, o magistério e a dublagem, né, praticamente. Não, porque eu sempre trabalhei com arte, né? Eu sempre estive ligada à arte desde essa infância, e eu usava a arte o tempo inteiro dentro da formação, dentro da preparação, da alfabetização. Então, era um lugar muito comum, né? Ainda é um lugar muito comum essa coisa da arte como instrumento pedagógico, né? Justamente porque ele tem esse referencial do lúdico. E essa questão da contação que a senhora citou, em algum momento você também teve a oportunidade de fazer a gravação de audiolivros para pessoas com deficiência visual? Sim, eu fiz na Fundação Dorina há alguns anos, acho que uns 2 ou 3 anos eu fiz na Fundação Dorina, aqui na Vila Mariana, né, em São Paulo. Vila Clementino. Vila Clementino, isso. Eu fiz audiolivro lá há um bom tempo. Também fiz 2 cursos preparatórios de audiodescrição também na Fundação Dorina e numa que foi lá na Barra Funda, porque essa linguagem estava muito próxima, né? Depois que você entra no universo da deficiência visual, você percebe que ela não é só a deficiência visual, né? Ela é um ambiente realmente assim, é um universo paralelo, mas de completa inclusão, de onde qualquer pessoa está, né? Qualquer pessoa que não está vendo alguma coisa, longe de querer fazer comparação, né, com quem tem a visão, mas os níveis de percepção ficam maiores, né? Quando a deficiência visual está ativa, né? Então, isso aguça os outros sentidos. Trabalhar esse universo e estar em contato com esse universo também deu muitos referenciais para a importância do trabalho, porque até então eu já dublava, né? Eu já tinha começado a dublar nessa época, e você tem um encantamento da arte, a diversão do que esse trabalho proporciona, mas você não consegue dimensionar muito bem até ter contato com quem usa
de fato, né, é só usuário disso, da importância que isso tem para as pessoas, né? E esse contato se estendeu nesse momento. Eu digo sempre, né, que a importância do dublador para o deficiente visual, ela é extrema, né? Porque se não tiver o dublador, você não consegue, a menos que você tenha um inglês formidável, mas mesmo assim vai passar alguma coisa. É porque você tem referenciais de imagem que você não tem, e nesse sentido é que a audiodescrição me trouxe um outro encantamento, né? Ele traz as rubricas daquilo que a narração, que o diálogo não conta, entendeu? Então, é uma informação mais completa, né? Ele dá uma informação mais completa desse ambiente também. E hoje em dia, a senhora consegue conciliar a audiodescrição e a dublagem? Então, acaba que é um outro mundo, né? São locutores, às vezes são pessoas que se dedicam mais. Eu tenho alguns colegas, mas acabou não acontecendo, porque como eu trabalhava bastante com dublagem e também passei a dirigir depois de um certo tempo, o tempo é muito diferente da realização desse trabalho. Os locais onde isso acontece são muito diferentes. Tanto que, assim, alguns lugares que fazem dublagem usam a audiodescrição, eles contratam a audiodescrição de outro lugar e já insere o áudio captado em outra localidade, entendeu? Então, não faz parte do ambiente da dublagem a audiodescrição. Então, ficou distante de mim, acabou ficando distante de mim. Apesar de ter, né, alguns dubladores que também passaram a se dedicar a isso. Tem alguns que conseguiram fazer, que eles são do ambiente de locução, né? E aí transversam, né? Essa linguagem acaba transversando mais, e não tinha esse referencial. A direção de dublagem, ela toma bastante tempo. Porque além do período, do momento que você está dentro do estúdio captando, e aí você fica várias horas, né, durante muito tempo com várias pessoas, você tem um período de preparo também do conteúdo que você vai trabalhar, e isso toma tempo, né? É um tempo. E a audiodescrição, assim, para fazer o roteiro, ele é demorado, e depois para gravar é outro tempo, enfim, a logística, né? É uma questão logística, que para quem já está inserido, é mais fácil de fazer. Tanto que a gente, quando não tem um volume de trabalho, a dublagem é um ambiente em que o trabalho oscila bastante, você aproveita para passear nesses outros ambientes, né? Para justamente fazer uma sustentação dos seus referenciais de trabalho. Quem a senhora diria que foi, assim, seu espelho na dublagem? Falou, não, esse foi meu professor, né, que me incentivou a senhora em todo momento. Para a dublagem, no primeiro momento foi meu diretor de teatro, né? Eu tinha um diretor de teatro da cidade onde eu estudava, e ele era diretor de dublagem, foi Flávio Dias. Ele tinha um personagem da minha infância, que era o Pernalonga, que eu era apaixonada, então esse foi a primeira referência para mim. Mas o cotidiano de trabalho me deu algumas pessoas, assim. Acho que uma figura muito forte para mim foi a Marli Bortoleto e Antônio Moreno, que foram pessoas com quem eu trabalhei bastante tempo, muito intensamente, e eles sempre me trouxeram muitas referências do trabalho. Aliás, Marli Bortoleto, que é a voz da Mônica, né? É a voz da Mônica, é. Pernalonga, hein? Quem na vida nunca assistiu Pernalonga? Pois é. É um ícone, né, do desenho. Pois para aquela infância, né, daquele bichinho, a dinâmica dele, sim, e a voz, né, essa coisa da voz caricata, porque era justamente uma coisa que eu gostava muito de fazer, de brincar com voz, né, o teatro infantil dava essas oportunidades, assim, você saber que poderia usar e que o desenho tinha isso, enfim. Eu já não era tão criança assim, já era adolescente, eu já estava fazendo teatro amador, né? E aí ter contato com pessoas que faziam isso de verdade foi muito gratificante, né? Hoje a senhora considera que ficou mais difícil fazer isso? Fazer esse tipo de voz? É porque depende, assim, o trabalho de dublagem, ele acaba criando alguns costumes, né? As pessoas criam referências da nossa voz para algum tipo de personagem, então você usa bastante, né? Tem muita diversidade, né? Em alguns projetos a gente faz mais de um personagem e você acaba tendo que trabalhar essas divergências, essas diferenças da voz, né? Mas o ambiente do caricato também, na animação e tal, você acaba brincando mais. Mas tem uma proporção, assim, acaba que você tem vozes mais direcionadas, por exemplo, quando você brinca de fazer voz infantil, hoje em dia você já não tem mais isso. De um tempo para cá,
usa-se mais criança mesmo para fazer esse tipo de voz, né? Então já é diferente. Aliás, falando essa questão de ter crianças hoje em dia, a senhora como diretora, qual é o grande desafio de você dirigir uma criança, passar para a criança aquilo que ela tem que fazer sem tornar, assim, ela, vamos dizer, perder a essência? É brincar, né? Eu tenho uma referência bem poderosa, eu achei muito poderosa de trabalhar com as crianças, de dizer para elas, né, que elas são um instrumento dessa comunicação, né? Mostrar e ensinar para elas que elas são a pessoa que vai dizer em português aquilo que aquela outra criança não sabe falar, porque ela fala uma outra língua. Então, você cria um ambiente de solidariedade, já até em relação a quem quer contar uma história, né? A criança ali quer contar uma história, está vivendo uma história e ninguém vai entender o que ele está contando se você não disser, se você não ajudar. Então a criança também percebe assim, já percebe logo de cara qual é o papel social dela no trabalho, porque é muito divertido, mas ele tem um papel social, né, essa acessibilidade, tornar acessível esses conteúdos. Então, assim, foi uma ferramenta, né, que na utilização conseguiu ajudar as crianças a se concentrarem mais naquilo que elas tinham para oferecer, né, e fazer brincando, porque é uma criança como ela. Então, facilitou mais, porque com criança o trabalho é bem diferente, né? Você não tensiona da mesma maneira que o adulto, até porque o próprio personagem nem pede isso muitas vezes. Ele está sempre brincando, se divertindo, ele está um contexto muito diferente dos personagens adultos. Então é mais fácil você extrair da criança, né, aquilo que ela precisa interpretar. Mas assim, a fama, a criança se tornar conhecida, isso de uma maneira torna-se mais difícil você dirigir uma criança? Não, porque a criança está sempre se divertindo. Muitas vezes ela não se importa muito com o grau da fama que ela tem. Ela começa a perceber isso mais na adolescência. Eu estou pensando em alguma criança mais nova mesmo, que está com interesse desabrochando disso, né? E não tem, assim, não é difícil de lidar, porque a criança tem esse intuito da diversão com o trabalho, né? E às vezes é o cansativo, né? O cansaço é que às vezes pega um pouco mais, porque normalmente essas crianças vêm de escolas do período da manhã e aí vão dublar à tarde, ou acordam cedo porque vão dublar de manhã e fazem escola regular à tarde. Então tem esse ambiente um pouco mais do cansaço, da indisposição, que às vezes torna isso, mas é muito bom trabalhar com crianças, assim, eles não têm essas referências de ego, né, que você quer dizer, com relação a, eu sou famoso e alguém vai me dirigir. Não tem. Não passei por essa experiência. Maravilha. Ângela, agora um assunto que está sendo muito falado, inclusive está tendo até a campanha, né, a questão da dublagem viva, né, que é o que era dublagem viva, já que está sendo cogitada a possibilidade dos dubladores serem trocados aí pela inteligência artificial. Como que a senhora está vendo isso, a sua análise, né, seus trabalhos de vocês em relação a combater isso, manter a dublagem do jeito que ela está? Então, foi um desafio que a gente encontrou no ano passado, né? Eu sou representante do setor de dublagem no Sindicato dos Artistas de São Paulo. Então, as primeiras coisas, né, as referências que a gente foi recebendo dentro do sindicato, do que era esse trabalho, de como a inteligência artificial estava se aproximando, através da comunicação com sindicatos de outros países, né, a gente foi percebendo que havia uma necessidade de expandir esse diálogo no país, que estava muito distante no Brasil falar sobre isso, né? Então, eu comecei a aproximar os colegas para essa discussão, e a gente tinha essa referência dos contratos, né? Os contratos de trabalho que a gente recebia, ele fazia referências à utilização em outras mídias e simulação de voz e coisas, umas certas ambiguidades que davam a entender uma utilização por inteligência artificial. Alguns até traziam o termo exatamente, né? Então, essa discussão, ela começou no ano passado com esse direcionamento, com a preocupação de que esses trabalhos pudessem já ser, essas vozes serem alimentadas, né? E recriadas a partir dessa captação da voz que a gente fazia, do trabalho que a gente já realiza. Enfim, mas não existe, assim, uma preocupação de imediato.
da realização disso. Existe uma preocupação de que essas vozes alimentem, porque a tecnologia, embora esteja muito avançada, ela ainda não oferece a qualidade da dublagem real, da dublagem humana, entendeu? Então, é uma coisa de médio prazo, mas que já preocupa por todos os segmentos do setor artístico. A dublagem mais, porque como é um recurso, um trabalho digital, né, arte digital, ela tem essa fragilidade, ela fica mais exposta na questão da biometria, né? Então, é uma possibilidade mais próxima do que outras artes, né? Mas que existe também. Mas, pelo que a senhora tem conhecimento, já teve alguma voz de algum dublador que foi, vamos dizer, mixada para chegar ao mais próximo de uma voz, que seria a voz da pessoa mesmo? Não, ainda não tem. O que existe é teste disso, mas em produto comercializado, não. Nenhuma referência ainda foi trazida para a gente. Existe uma autorização que só foi feita nos Estados Unidos agora, em novembro, né, na assinatura do acordo do Sindicato Internacional, né, do SAG-AFTRA, com os artistas de lá e as majors, né, da autorização, esses artistas passariam a poder fazer essa autorização para a utilização das vozes deles em outros idiomas. Então, isso acendeu mais a preocupação, o que não tinha, né? Essa possibilidade não havia. Então, isso que deu para a gente essa noção real de que é um plano, que essa versão seja feita, mas ainda não tem tecnologia pronta para isso, então ainda não foi feito. E como é que as pessoas estão aderindo a essa campanha de eu quero a dublagem viva? Como que tá as pessoas em relação a isso? Quem acompanha o trabalho dos dubladores aqui no Brasil, como que está sendo a repercussão desse trabalho? Então, o apoio cresceu muito rápido, a gente vinha fazendo um trabalho de base, né, de conscientização de profissionais e pessoas ligadas à arte, assim, a dublagem efetivamente, mas a gente começou a fazer um trabalho de conscientização de público, né, pedindo assinatura, inclusive, para uma petição que pede a regulamentação do uso de IA na dublagem. Isso é um movimento internacional, porque, como eu falei, a gente está em contato com os sindicatos de outros países, né, e todo mundo tem essa mesma preocupação, porque a língua e a linguagem é um referencial linguístico e símbolo nacional para cada país. Então, quando você pensa que isso vai ser feito fora da sua localidade, de cada país, né, você está tirando muito do poder daquele povo sobre a sua própria língua e comunicação. Então, isso veio crescendo muito rápido, os apoios, né, cresceram muito rápido dentro e fora do país. O movimento Dublagem Viva cresceu, a gente tinha uma referência ali de 2.000 pessoas numa semana, e desde que a gente lançou a campanha de Eu Quero Dublagem Viva, ela subiu para 170 mil seguidores, né? O nosso Instagram e as outras redes sociais também cresceram, e a assinatura dessa petição também cresceu muito, deve estar em torno de 150 mil, que eu não tenho aqui o número agora, né? Mas está mais ou menos torneando por aí, sabe? Então, assim, tem um apoio muito grande da população, cresce diariamente esse número, justamente porque as pessoas identificam o valor do trabalho da dublagem, especialmente no Brasil, que não tem uma segunda língua, né? Não é uma prática você falar inglês ou falar espanhol e absorver conteúdos em outros idiomas com facilidade, né? Você pode utilizar a legenda, mas ela tira muito do potencial que o trabalho pode oferecer, porque audiovisual é áudio e visual. Se você não puder acompanhar o visual, você acompanha só metade do trabalho, né? Projeto, a ideia. E audiovisual, a imagem é que comunica mais do que a voz, inclusive, do que o som. Se você não puder acessar isso porque você está preocupado com a legenda, né, que passa muito rápido, porque a cada cena é outra, isso se perde muito. A própria possibilidade de síntese, né, a legenda, ela precisa dar
noção da comunicação e da mensagem de forma muito reduzida. Então, muito do que se quer dizer se perde quando você usa a legenda, porque não dá tempo de colocar toda a informação ali. Então, mas aí nesse caso da legenda, por exemplo, tem casos que nem a pessoa usa a legenda por mera vontade, mas por uma necessidade. Dou um exemplo, os nossos, né, falando de questão de pessoa com deficiência, os nossos irmãos surdos, por exemplo, usa a legenda, né, para poder entender. E aí? Então, já é uma restrição, né? Essa já é uma restrição natural. Mas quando você tem escolha, se você tem uma escolha, por exemplo, da descrição, se você pudesse ter a descrição da imagem, né, também feita, você já... Porque isso também não tem, né? Eu não conheço muito bem a utilização disso, mas eu imagino que não tem a descrição do ambiente, você só tem a descrição da narrativa, né? Então, alguma informação sempre se perde nesse ambiente onde a escrita é predominante. É porque aí a descrição da imagem, no caso do surdo, ele está vendo a imagem, né? Ele não está entendendo o que a pessoa está falando, mas ele está vendo a imagem. É diferente do cego, por exemplo. Ele está ouvindo, mas são questões um pouco diferentes. Sim, mas é que assim, às vezes, dentro daquilo que está sendo dito, algumas referências do que está sendo visto também é comentado. O ambiente também faz parte da narrativa. E às vezes você não consegue colocar tudo dentro da legenda, é isso que eu quero dizer. O espaço de informação... É curto, né? É rápido. Muito, muito curto, porque é muito rápido. É limitante, né? É limitante. Ele proporciona, né, mas com restrição. E a senhora acredita que, por conta da pandemia também, né, que do pessoal começou a ter que dublar remoto, inclusive, já que não podia ir até os estúdios, também se acendeu ainda mais pelas produtoras, mesmo internacional, essa questão de tentar criar um mecanismo de se fazer uma dublagem por inteligência artificial? Acho que a demanda da velocidade, porque assim, a inteligência artificial, ela é um recurso que copia o funcionamento do cérebro humano numa velocidade maior. Né? Ele realiza a mesma coisa numa velocidade maior, mas não tem a mesma qualidade, porque a performance emocional ele ainda não traduz, né? Então, ele ganha nesse aspecto. Algumas produtoras, algumas produções, dado o período de estresse, essas coisas assim, ele precisa de uma logística mais imediatista para a realização do projeto. E um custo mais baixo, automaticamente, porque se é mais rápido, você tem uma redução de número de pessoal, né? Você envolve menos pessoas. A tecnologia, né, ela tem essa naturalidade, né, ela trata isso o tempo inteiro, desde a informática básica, né, sempre reduziu pessoas, até essa coisa mais avançada da IA. Então, sim, uma das ideias é acelerar o processo, né, para gerar mais conteúdo. Acho que isso aumentou muito com a pandemia, assim, o conceito disso, né, porque as pessoas procuram mais. Tanto que se reexibe muita coisa, né, reexibe porque tem uma procura grande de conteúdos mais específicos, mas produzir com a mesma velocidade é mais demorado, né, assim, produzir a mesma quantidade é mais demorado. Então, ganhar essa velocidade através de IA para eles, né, para os criadores, é interessante. Para a senhora, foi difícil fazer a dublagem remota na pandemia, que estava acostumado com estúdios, dirigir, né? Como que foi esse processo para você? Foi um processo... o que a gente mais perdeu mesmo foi essa coisa do contato humano, né? Mas a realização do trabalho facilitou muito, porque você usa seu próprio equipamento, né? A gente já tinha, pela experiência de lidar com equipamentos eletrônicos, áudio, essa coisa assim, isso não foi tão difícil. Foi mais difícil adequar o espaço físico, né? Isso é uma coisa mais diferente para o nosso dia a dia do que a comunicação, assim. Então, não foi tão difícil assim, tanto que a gente se adaptou muito rápido, nós ficamos uns 2 meses parados de trabalho, sem nada, assim, e depois a gente falou, não, a gente tem que começar a fazer alguma coisa de alguma maneira. Foi quando a gente começou a fazer trabalhos remotos, mas a gente nem entendia a linguagem, os sistemas de possibilidades, né, de captação remota, de áudio e vídeo, transmissão de dados, essa coisa assim.
Então, isso foi mais difícil, foi a parte técnica. Mas a parte artística não ficou tão comprometida, não. A gente conseguiu e consegue dar a mesma possibilidade. Perdeu-se o contato mais humano, né? A produção, a direção, por exemplo, em alguns projetos, presencial é muito diferente de você fazer remotamente. A percepção, né, fica diferente. Mas são casos mais raros, assim. Quais foram, na sua opinião, assim, as grandes companhias de dublagem que teve, assim, que a senhora teve a oportunidade de trabalhar? Eu me refiro, por exemplo, a Herbert, né, Herbert Richards, essas companhias assim, de dublagem, das quais a senhora teve a oportunidade de estar presente. Aqui em São Paulo, a Herbert é no Rio de Janeiro, né? Isso. Aqui em São Paulo, em todos os estúdios, na grande maioria deles, muitos são mais recentes, assim, alguns ainda não tive contato, mas passei por vários, assim, a Alamo, a Centauro, a Sigma, a Marshmallow, Master Sound. Tem ainda hoje em dia Vox Mundi, que já teve hoje a VSI, a Unidub, que também é recente, TV Group, que são remanescentes de outros estúdios, assim. Eu trabalho com dublagem há 25 anos, então nesses 25 anos já a gente passeia por todos, porque a gente não trabalha efetivamente num lugar só, né? A menos quando você dirige a direção, às vezes acaba se dedicando mais tempo a um lugar só. Mas com a dublagem, não. Você diversifica em vários espaços. A DPM, né? Também que o pessoal falava, a DPM Santos. Também, DPN, né? Hoje em dia ela tem uma sede aqui em São Paulo, aqui na região da Imigrantes, próximo a Imigrantes, também se tornou mais acessível aos profissionais aqui também. Trabalhei muito lá e cheguei a trabalhar em Santos, na época que eles estavam começando. Boa lembrança da Alamo, hein? Nossa, Alamo. Pois fechou, é de cortar o coração, né? Mas foi um símbolo forte de como a redução da forma de trabalho, né? Da mudança da tecnologia influenciou na forma de trabalhar. Porque os estúdios da Alamo eram gigantes. Antigamente, as pessoas trabalhavam todas no mesmo horário dentro do estúdio. Hoje em dia, a gente grava sozinho, assim, só para mudar, assim, né? Sozinho e até dentro da própria casa. Então, assim, foi muita mudança tecnológica, né? Porque a captação de microfone, a qualidade do áudio, né, dos computadores, né, que foram entrando para atuar nesse mercado, foi se aperfeiçoando muito. Então, você não precisava daquela acústica toda, aquele espaço tão grande, telas de cinema, os filmes para dublar filme de cinema, que era sempre tudo muito grande. Ainda é uma necessidade, mas de ser maior, né? Em alguns lugares a gente tem estúdios maiores para dublar filme para cinema, mas é muito diferente do que era na Alamo. Assim. Quem conheceu a Alamo e conhece um estúdio hoje em dia, de alguns que nós temos aí que tem 1 quadrado de tamanho, é muito diferente. Não, sem contar que nós viajávamos, né? Quando ouvia aquela voz, Alamo, ou então DPM Santos. Você fica imaginando, nossa, como que é essa pessoa? Quem que é, né? Aquela questão de imaginar, pensar, nossa, quem é o locutor, né? Exatamente. A Sigma, Master Sound também, na época que eu era criança, que eu falo que assistia muita coisa a Master Sound era um estúdio que dublava muito, né, tinha muita produção, então você tinha muita coisa na televisão que era feita lá, né, nos canais mais acessíveis de TV aberta. A senhora em algum momento chegou a fazer também essas vozes assim de estúdios, assim, tipo a Vox Mundi, DPM Santos, essas vozes assim características? Não, eu cheguei a fazer em alguns projetos que pedia voz feminina, mas o padrão é voz masculina. E a grande maioria das vezes tem um locutor, né? No caso, o Pedro Luiz, por exemplo, da DPN, é o próprio dono da empresa, ele já era locutor, ele abriu o estúdio de dublagem, mas ele trabalhava com locução comercial. E aí sempre foi ele que fez, da DPN, por exemplo. Da Centauro tem o Júlio Franco, hoje em dia, já teve uma outra pessoa, mas assim, o Júlio Franco sempre fez a maioria, desde que eu conheço da Centauro. A Sigma sempre foi Jorge Barcelos. Na Alamo tinha algumas diferenças, mas eram alguns sempre locutores que faziam essas chamadas. E era sempre o padrão masculino. Então, voz feminina, não, olha, sinceramente, foi bom você perguntar. Mas não me lembro, assim, de nenhum momento, alguma produção que tivesse pedido especificamente
Acho que eu fiz alguma coisa num programa, em programas assim, por exemplo, eu dublei uma série também que fala de pessoas pequenas, né? Pequenas grandes mulheres. E nesse programa, as próprias personagens faziam as aberturas. Então, em algumas chamadas de abertura eram feitas pelas próprias personagens, mas essa chamada, esse close, né, de versão brasileira Centauro, versão brasileira Sigma, foi sempre de alguém da empresa. Poderia ampliar um pouco mais esses horizontes. A senhora falou do Júlio Franco também, né, fez algumas locuções, inclusive de audiodescrição também. Interessante esse trabalho também. E quais, né, foram os trabalhos de dublagem que a senhora teve que foi mais desafiador? No começo é sempre mais desafiador, né? Os primeiros personagens maiores que você recebe são mais desafiadores, você se sente mais, você treme um pouco mais, assim, eu diria. Mas acho que personagens fixos de série. Eu fiz um personagem fixo de série que tremia um pouquinho, porque era bem desafiante na época, sim, porque foi teste, e aí você tem uma outra responsabilidade com teste também, que foi o Lie to Me. Eu dublava a Ria Torres, né? E ela tinha um desafio, assim, tinha uma proximidade da postura dela e algumas coisas que eram diferentes de mim. Então, isso era um desafio um pouco maior para você levar na voz, né? Mas foi bom, foi um desafio que, depois que eu passei por ele, foi mais fácil entender que seria possível com outros com mais facilidade também. Você teria que se adaptar àquela personagem, no caso. Porque normalmente, como eu falei, a gente é chamado para fazer personagens muito próximos da nossa voz ou do tipo que a gente é, justamente porque a logística do trabalho, né, ele é muito rápido. Você vai lá e dubla em 1 hora e fica sabendo na hora o que você está fazendo, o que você vai fazer dali naquele minuto. Então, quando as pessoas são escaladas com essa proximidade, né? Um certo rapport ali entre o personagem e quem vai dublar. E a Ria, no caso, ela era um tanto diferente de mim. Ela tinha mais ou menos o mesmo biotipo, mas a personalidade dela era diferente, entendeu? Aí você usa os seus recursos. É por isso que é importante a ferramenta, né, de ser artista, de ter formação de artista cênico para realizar esse trabalho, porque você tem na bagagem, né, os recursos para chegar no personagem mais rápido. Sem dúvida. Quais são os seus próximos projetos? O que você pensa daqui para frente, né, continuando exercendo esse trabalho de dublagem? Eu pretendo, assim, aproveitar esse momento de baixa de trabalho e criar um pouco mais de inserção e ampliar outros meios. Na verdade, sem essa coisa da voz original, o ambiente de games, que são coisas que eu já faço, mas numa proporção menor, né? E voltar a fazer teatro, né? Voltar a fazer teatro foi uma coisa que eu parei bastante, diminuiu bastante desde que eu comecei a dublar. Então, são coisas assim para fazer junto, mas pretendo a dublagem dentro do limite que for possível. A gente não sabe realmente o quanto de dublagem viva a gente vai conseguir manter, porque tem uma pressão econômica muito forte, né? E a gente torce para que seja, se a gente conseguir manter, né, 100% humana, mas a gente não sabe. Isso deve trazer uma diminuição no volume de trabalho de alguma forma. Você, senhora, cederia sua voz para um trabalho assim de uma gravação de inteligência artificial? Para fazer a programação não, assim, não nesse momento. O que acontece? Que é a nossa pauta de discussão e reivindicação, né? A gente fala de trabalhar a transparência e consentimento e compensação. O que seria isso? Trabalhar o investimento desse recurso, né, dessa ferramenta, dentro do próprio trabalho. Por exemplo, se avança de tal forma que eu não precise captar uma voz, a partir dos dados biométricos que eles têm da minha voz. Criar um episódio de uma série que eu não vou precisar gravar de novo, entendeu? Fazer apenas a autorização do uso da minha voz naquele projeto é uma questão possível, vamos pensar assim, né? Desde que haja remuneração e consiga considerar todos os outros ambientes.
O que não pode é eu fazer uma sessão hoje para que se use a minha voz em qualquer outra coisa e eu nunca mais ser remunerada por isso, entendeu? É porque aí perde o controle, né? Perde completamente o domínio. Exatamente. Você tem que ter, para cada trabalho que vai ser realizado, você tem que ter um contrato dele, né? Esse trabalho foi captado integralmente? Foi parcialmente? Esse contrato vai usar a sua voz, registros de vozes anteriores para realizar? Vai pagar só o direito de voz? Você entendeu? Então, é isso que precisa ser regulamentado. Né? Quando a gente fala, desde o princípio, a gente fala dessa questão de sabemos que não podemos proibir a inteligência artificial, a difusão dela, mas a gente precisa regulamentar o funcionamento no nosso setor. E passa por esse caminho, né? Saber como que isso vai ser remunerado, como que vai ser realizado, se vão mexer nas nossas vozes, tudo precisa ter essa transparência, né? Dentro de um crédito da obra, tem que constar todas essas informações. Se essa voz foi mudada, se foi usada real, né? Porque você tem como fazer mudanças na voz, colocar efeitos na voz, entendeu? Então, o público tem que saber que está usando, que está assistindo um produto realizado por inteligência artificial, né? Que foi criado, e eu tenho que saber que a base daquela informação é a minha voz ou não, né? Então, são esses os itens da regulamentação que a gente vem trabalhando para a legislação. Vocês têm tido congressos, alguma coisa, encontros entre dubladores, mesmo que virtual, né, já que cada um está em algum estado, São Paulo, Rio de Janeiro, que tem uma dublagem muito forte, para discutir isso? Sim, nós temos. A gente tem um grupo internacional, que é a United Voices Artists, que são os artistas de dublagem do mundo todo, né? São vários países do mundo, que a gente chama de UVA, né? UVA, que começou na União Europeia, expandiu e a gente se encontrou em maio do ano passado e vem trabalhando junto, discutindo junto esses temas. São pessoas, inclusive dos Estados Unidos, que estão ligados ao SAG-AFTRA, que participaram das negociações do acordo no ano passado. Então, a gente vem fazendo as atualizações do que está nos contratos de trabalho e como isso foi feito, né? Também temos no Brasil o Movimento Dublagem Viva, nós temos um grupo grande de comunicação e a gente se reúne através das associações, né, e de reuniões virtuais, porque tem pessoas de todos os países, de todos os estados aqui, né, de dublagem. Temos um grupo de WhatsApp que a gente se comunica com alguma regularidade, né, a respeito do que é trazido, discutido, a nossa rede social. Então, assim, tem uma comunicação muito grande, além do trabalho de campo mesmo com o governo, né? O Ministério da Cultura, com os políticos que estão articulando a legislação de regulamentação, as proteções do trabalho artístico, especialmente do setor de dublagem. Recentemente estivemos participando com outros artistas na conferência temática de cultura, né, que tem agora extensão agora em março, a Conferência Nacional de Cultura, todos debatendo esses temas em que isso é tocado. Em relação às emissoras de TV, vocês já tiveram a oportunidade de conversar com eles para saber a opinião, como que eles lidam com esse assunto? Então, exatamente, diretamente, não. Muitos ainda têm isso muito distanciado, né, do trabalho real. A emissora de TV, por exemplo, que produz o conteúdo aqui no Brasil, ele não faz questão, né? Ele não está falando sobre isso. Embora comece a ser uma discussão, assim como nos Estados Unidos houve, de uma utilização, né, de alguns recursos para finalização de produtos audiovisuais. Mas, do ponto de vista de contratação de produtos, assim, não. Existe esse grupo de distribuidores, né, que são distribuidores que fazem essa distribuição de produtos audiovisual no mundo todo, tem o mesmo padrão. Então, você tem um filme que passa aqui, passa no Japão, passa na Itália, passa na Alemanha, é o mesmo filme, e ele é dublado em vários idiomas também. Então, assim, esse distribuidor, com eles, a gente já tem traçado algum diálogo nesse sentido. A gente vem discutindo a importância da gente ter uma regulamentação e trabalhar os tópicos dessa regulamentação, como eu coloquei para você, né? Que a gente precisa pensar em toda essa questão de identificação e o limite do trabalho. A gente quer que o trabalho permaneça
mais humano possível, não só pelo trabalho do dublador, que é a pessoa que está ao microfone, mas de toda a cadeia produtiva do setor de dublagem, que envolve técnicos, as pessoas da staff fixo, né, das empresas de dublagem no Brasil. E aí constituir uma proteção legal do direito do trabalho para todos os cidadãos que fazem parte dessa cadeia. Hoje em dia, a senhora saberia me dizer, no movimento Dublagem Viva, com quantos profissionais contam aqui no Brasil atualmente esse movimento? Olha, a gente tem, assim, bem especificamente, cerca de 1.000 profissionais, assim, contabilizados, né, identificados. Mas a gente sabe que tem muita gente em início de carreira, né, que a gente não consegue contabilizar. Tem em muitas regiões que a dublagem não é muito ativa, mas tem pessoas em formação. Potencialmente tem vários artistas que já dublaram exponencialmente assim, alguma vez. Então são muitos profissionais. O movimento Dublagem Viva tem cerca de 1.000 pessoas atuantes, né, que tem regularidade no trabalho de dublagem. Então, mas esses 1.000 profissionais, que você falou, são todos dubladores e tem esses artistas que já dublaram alguma vez ou outra, mas que não se caracteriza necessariamente como um dublador. Exatamente, porque tem dubladores que dublam todos os dias, todos os anos, há 20, 30, 40, 50 anos. E existem pessoas que dublam menos, por razões diversas, entendeu? Às vezes a pessoa vai, pega a temporada no teatro, pega a temporada na televisão, vai fazer um teatro musical, vai dar aula. Então não tem esse cotidiano, né, de trabalho na dublagem, mas são dubladores regulares, né, tem uma certa frequência do trabalho de dublagem. E outros que fazem isso todos os dias, ou dirigindo ou dublando, fazem esse trabalho diariamente. Temos, né, diversos estúdios. Ainda tem essa questão, por exemplo, de São Paulo e Rio. Quem dubla em São Paulo, dubla só em São Paulo, quem dubla no Rio. Não, isso acabou com a pandemia. Durante a pandemia, um pouco antes da pandemia, a gente já tinha uma certa frequência de trazer colegas do Rio de Janeiro ou de irmos para o Rio de Janeiro fazer trabalhos, né, fazer esse intercâmbio. A pandemia trouxe esse referencial do trabalho remoto e aí isso acabou completamente. A gente trabalha com pessoas de todos os estados, né, normalmente como se fosse do mesmo estado. Existem alguns projetos muito específicos que ele tem que ser captado totalmente presencial, né, no mesmo estúdio, por uma questão da qualidade do áudio ser igual para todas as pessoas. Então, aí depende um pouco disso. Se você precisa muito, aí o estúdio contrata a pessoa e ela vem do Rio de Janeiro, alguém vai para o Rio de Janeiro gravar alguma coisa lá. Mas, no geral, o trabalho acontece remotamente mesmo. A senhora já fez, ou se não fez, pensa em fazer algum livro falando sobre dublagem? Eu já pensei no livro e penso muito no documentário, né? Porque, até por uma questão metalinguística, né? A gente lida com audiovisual, contar essa história visualmente para as pessoas e com som é um interesse, é um projeto que está em andamento já no grupo, inclusive o Movimento Dublagem Viva trabalha já essa ideia, já de algum tempo, né? De construir a história da dublagem e o seu desenvolvimento, né? A história dos profissionais e o desenvolvimento da técnica e da tecnologia dentro da dublagem. Ainda na questão do livro que eu citei, está sendo muito comum, né? Dubladores, enfim, trabalharem também como ledores de livros, mas não só pensando no aspecto da pessoa com deficiência visual, mas tem algumas empresas que hoje estão fazendo isso também, até porque várias pessoas também videntes, né, como a gente costuma dizer, que pessoas que enxergam estão optando também por esse meio também, quando faz alguma coisa, escuta um livro, tem a e-book, tem toca livros, enfim. A senhora também já pensou em explorar esse mercado, aproveitar o seu conhecimento para também se dedicar a esse ramo de atuação? Eu já fiz bastante. A Centauro, que é um lugar onde eu dirijo, né, ela faz audiolivro. Eu cheguei a fazer alguns livros lá com a Centauro, além da Fundação Durina, que não tinha exatamente esse viés, mas é uma coisa que eu sempre usei também, né,
porque assim, por mais que a gente goste de ler, tem coisa que você precisa dar uma certa celeridade, né? Então eu já usei bastante audiolivro, assim. É uma questão de tempo, é isso, é uma outra oportunidade que surge no momento em que o trabalho diminui, porque as demandas de dublagem acabam operando num tempo diferente do livro. O livro você demora, tipo, uma semana para gravar, sabe? Então, todos os dias você vai e grava durante 4 horas a leitura de um livro, né? Então, você precisa ter essa semana inteira disponível para fazer isso. Quando você está com trabalhos de dublagem, assim, muitos personagens fixos, de séries, essas coisas, você não tem essa disponibilidade, entendeu? Então, por isso que você concilia com momentos de mais vacância de trabalho. Existem duas correntes de audiolivros. Aquelas que lê e deixa com que a pessoa imagine a cena na cabeça, e aquelas que lê o livro mais interpretado. No seu caso, como que a senhora costuma fazer? Qual dessas linhas de leitura de livros mais te agrada? Então, a minha formação é da contação de histórias, né? Então, eu acho que tem que ter interpretação. Embora a gente não pode dar influência, né? Você não pode influenciar a interpretação, o entendimento da pessoa. Mas você precisa interpretar. Você tem que dar as nuances que o personagem pede. Num texto narrativo, por exemplo, você tem que evitar a influência do conteúdo, né? De opinião. Você lê uma palavra com algum peso que denote algum interesse ou algum desagrado com relação a alguma coisa, né? Algum tipo de censura. Eu acho que a censura é o termo. Você não pode fazer censura, você tem que contar a história como o escritor quis contar, né? Aí sim, a pessoa vai gostar ou não, aí é a opinião dela, mas você não deve influenciar. Porque os livros são diferentes. Existem livros que são mais narrativos e existem livros que têm mais diálogo, né? Então, você tem uma história para contar ali. Cabe um pouco disso, né? Também você não tem uma autonomia muito grande no livro. Às vezes, existe uma direção que vai conduzir isso, né? Na Fundação Dorina, por exemplo, a gente tinha que fazer uma leitura mais fria, porque era para dar essa margem de interpretação na própria pessoa. Mas os livros mais livres, você tem que fazer, você tem que contar histórias, você tem que influenciar. O livro infantil, você tem que envolver a criança, entendeu? Então, cada livro tem um perfil também. Aí eu acho que essa variação depende um pouco disso. O livro infantil, né, você dá aquela interpretação para a criança, né, para a criança até se situar onde ela está, onde que essa cena ocorreu, né, para ter uma dimensão maior para a criança. Porque justamente a criança também está aprendendo a leitura, e leitura não é só decodificar palavras, né? Leitura também é percepção e compreensão daquilo que está sendo ouvido, né, no caso de um audiolivro, dessa comunicação, né? Ela se estabelece a partir da junção desses pontos aí. Então, se a criança recebe uma coisa muito fria, ela não consegue perceber qual a diferença de um grito ou de um sussurro, porque e ele reagiu, e ele falou, e ele gritou, ai, tô com dor, né? É muito diferente você falar, ai, tô com dor! É muito diferente isso. Então, se você dá essa ferramenta, você ensina a outra pessoa a dimensionar as próprias emoções, né? Eu acho que faz parte do processo. Exatamente. Eu me lembro, quando criança, né, o audiolivro era completamente diferente do que é hoje. Eu me lembro que nosso audiolivro, quando eu tinha estou com 38 anos hoje, era fita cassete, né? Então era diversos volumes. Um livro dava quase 10 fitas cassete, dependendo do tamanho, né? Então era um outro tipo de sistema, né? Você demorava dias e dias para ler um livro. Uhum. Exatamente. E às vezes você ouve de novo para poder, né? Se uma coisa que é mais contado, mais interpretado, você já não perde assim a informação, né? Pela própria dinâmica, ele cria dinamismo, né? De percepção e compreensão, registro da informação. Se ficar muito linear, tem uma hora que você entra num fluxo que fica muito neutro. Você tem que trazer nuance, né? E cansa, né? Chega uma hora que você cansa. Exatamente. Cria monotonia, né? A interpretação traz essa variação aí. Tem vamos dizer assim, uma obra, né? Que ela foi gravada em áudio pelo Cid Moreira, que foi a Bíblia. A senhora considera que isso foi um marco na questão de gravação de livros no Brasil e, por que não dizer, passar
a Bíblia de uma maneira que outras pessoas também tivessem acesso? Eu acho que foi um diferencial pela proporção e por ter sido ele, né? Mas a gente já tinha essa referencial do livro falado, né? Do livro gravado. Então, não acho que tenha sido um transformador, não. Acho que ele trouxe uma referência de ser o Cid Moreira lendo a Bíblia. Isso foi forte, né? Porque cria uma cumplicidade maior, as pessoas ganham mais, isso que a gente estava falando da monotonia, né? De você ler um livro ou ouvir um livro assim tão grande como a Bíblia, você tem outro interesse quando é alguém como ele. E aí você percebe que naturalmente tem uma interpretação. Se você fala um Cid Moreira, você já vem uma interpretação na sua cabeça, né? Já tem um registro. E aquela voz que marca, né? Aquela voz assim que você escuta, assim, nossa, já liga com a pessoa. É como pensar em Eli Correia, Gil Gomes, sabe, assim, figuras que deram marcas na sua linguagem, na comunicação. Qualquer pessoa que você cita, né, conviveu. Assim, Walker Blas, né, grande Walker Blas também. Então, são registros, assim, do tipo de voz. Então, que legal, ele fez isso, né? Cria uma cumplicidade com aquela pessoa. Mas, não sei, eu não sei se porque né, para mim, assim, não era tão novo, não acho que tenha sido que tenha criado um marco, assim, tão forte. Vozes que marcaram, eu me lembro daquelas vozes, 8 horas, repita, 8 horas, né, Roberto Miller, essa galera do rádio, assim, que ficou na memória. Exato. Ângela, uma pergunta que nós sempre fazemos quando nós entrevistamos dubladores e isso divide bastante opiniões. A senhora acredita, seria possível uma pessoa cega fazer dublagens? Sim, com certeza. Eu acho bem possível. Tem algumas dificuldades que seria para a leitura do texto, né? Você tem que ter um texto em braille, uma questão também vai para a logística. Você ter essa pessoa para fazer esse trabalho, produzir o texto em braille, ele tem um volume muito maior, de que outra maneira ele poderia ser feito. Talvez ele devesse ser lido antes de alguma maneira, né, ou lido até mecanicamente, né? Mas assim, a captação é bem possível, porque a gente tem o registro do áudio, a inflexão é dada pelo original, né? Que você ouve também no momento da gravação, e o diretor também vai sinalizar outras nuances da interpretação que talvez não sejam perceptíveis só no áudio, né? Existem momentos de cena, de facial, de percepção facial, que muitas vezes no áudio não vem, o diretor vai pontuar, olha, nesse momento, nessa fala, ele está um pouco mais acentuado, menos, o rosto não condiz com a fala, porque os atores, tem muito trabalho de dublagem que a gente melhora muito. Quando você fala no inglês, que tem uma linguagem muito mais próxima da nossa realidade, assim, é até possível. Mas quando você pensa no filme chinês, nesses japoneses, turcos, onde a cultura é muito diferente, a interpretação das coisas é muito diferente também. Então, quando você vai transpor isso para a nossa realidade, você perde referencial se você estiver seguindo só o áudio, entendeu? Então, traz algumas dificuldades, né? Uns desafios novos ali, mas que são superáveis a partir do momento que você vai estabelecendo um critério de cada vez. Eu não acho impossível, não. Tem que ter essa vontade política, eu diria, né? Na construção dessa logística que eu falei, que é de ter o material, o conteúdo que vai ser dito, né? Se for um personagem que fale pouco, por exemplo, o diretor pode dar a frase e a pessoa decora, né? Ou pode ouvir, né, fazer esse registro gravado e ela ter... enfim, mas acho que o maior desafio seria esse. Mas não é impossível, não. Assim, na prática, né, muitas vezes a gente acaba tendo contato, fazendo muita coisa assim. Olha, eu dublo The Walking Dead, né? E durante muito tempo, hoje em dia tá mais livre, durante muito tempo a gente gravava só uma bolinha na boca do personagem, mais ou menos como essa que tá rodando, que roda assim. É uma coisa muito pequena, a imagem é toda escurecida, sabe, assim, justamente por conta de privacidade, sabe, de sigilo, de conteúdo, muita coisa a gente nem vê, então o grande guia é o áudio, né? Então a imagem, você vai fazer voz original, né, animação, muitas vezes você não tem o filme completo. Essa semana eu dublei um projeto que não tinha as imagens completas finalizado, sabe, estava em quadros ainda, você tinha só referência de áudio.
áudio. Você grava no áudio e depois a finalização mixa, né? Então aí existe todo esse processo de trucagem da própria animação que depois adequa o áudio registrado com o lip sync. Faz o sincronismo. Para fazer o sincronismo. E novela mexicana, a senhora já dublou alguma vez? Bastante. Antigamente tinha muita novela mexicana, a gente dublava na Centauro, no começo da Centauro, eram novelas que iam para o SBT por um bom tempo, e era bem divertido, né? Bem divertido, mas é outro tipo de interpretação, como eu estava dizendo. Eles são muito acima, né? A novela mexicana é muito acima na interpretação. E fica muito divertido de fazer quando você compra esse jogo da diversão, né? De todas que a senhora dublou, qual foi, assim, a mais difícil que você considerou, assim, né? Até por ir ao ar numa grande emissora, né? Qual foi a mais difícil? Putz, eu não vou lembrar o nome agora, porque realmente faz muito tempo. Faz muito tempo, acho que foi no começo, logo que eu comecei a dublar, que depois de um tempo o SBT já não começou a fazer dublagem mais em São Paulo, né? Atualmente eles quando fazem dublagem é no Rio de Janeiro, não fazem mais dublagem aqui. A gente dubla muita novela turca e tal, mas essas iniciais não. Não lembro o nome, gente. Nossa, o turco deve ser mais difícil ainda, né? Porque você não tem muita referência da tradução do turco. Não tem referência do idioma. Imagina. A métrica, né? A musicalidade do idioma é muito diferente da nossa. Recursos de dublagem. A senhora alguma vez já teve oportunidade de dar cursos também, além de dirigir? Não. Essa coisa do gerenciamento do tempo, sabe? Eu parei de dirigir no meio do ano passado, por conta dessa baixa mesmo de trabalho que teve, em função da greve nos Estados Unidos, né? Eu fui parando de dirigir, mas eu estava dirigindo já há muitos anos, né? Então, você realmente não dá muito tempo para você fazer tantas outras coisas, não. O trabalho acaba consumindo o tempo que você tem, quando você está livre, você quer estar livre, né? Já tinha bastante coisa, eu cheguei a receber 2 propostas, assim, do Senac para fazer curso de dublagem, de um outro estúdio de São Paulo que começou a dar curso de dublagem, mas nunca me interessei em dar aulas de dublagem, não. Eu acho que é um mercado muito restritivo, né? E você precisa estar muito em contato com as coisas e com as pessoas, tem que ter uma frequência, né, de curso, não dá para fazer um curso só pontualmente, assim, e eu não construí essa logística de didática, de ficar dando aula, não. Acabei ficando mais no universo de ensinar pessoalmente, né? Nesses 25 anos que a senhora dubla, em quanto tempo a senhora considera que a pessoa dublando, ela está apta para deixar somente de dublar e passar a dirigir uma equipe de dubladores em um projeto específico? Então, há controvérsias, mas assim, de um modo geral, existe um volume de trabalho, a experiência que dá essa referência, além, né, do próprio nível de percepção que cada pessoa tem, esse desenvolvimento pessoal mesmo, dessa coisa de gerenciamento, porque não é só dentro do estúdio que o diretor trabalha. Ele organiza o texto, ele organiza a tradução, ele organiza quem ele vai escalar, quem não vai, entendeu? Tem uma série de ferramentas e instruções que a pessoa precisa ter para orientar o profissional dentro do estúdio muito bem embasado. Então, não é só hora de estúdio captando, dublando, mas isso dá muita ferramenta para auxiliar o profissional na estante, com as dificuldades de interpretação e soluções, né, para melhorar o lip sync nos casos em que isso seja mais difícil. A tradução ajuda muito, se você tiver uma boa tradução com métrica, tudo fica muito mais fácil, você só substitui uma palavra ou outra para melhorar uma labial, né, alguma coisa assim. Mas o que a gente trabalha como referência hoje é de cerca de 2.000 horas de trabalho em dublagem, dublando, né? Você consegue ter ali expertise. Essas 2.000 horas correspondem a cerca de 5 anos de dublagem. A partir de 5 anos você já consegue ter, porque como tem muita variação de trabalho, né? Essa frequência, então para você constituir um saber diversificando, porque nos primeiros anos você faz só pequenos personagens, pouca participação, poucas falas, os desafios são bem menores, né? Isso começa a acelerar e intensificar a partir do 2º, 3º ano, entendeu? Então, a partir do 3º ano é que você consegue contar que a pessoa vai se tarimbando para dirigir, que ela consegue perceber mais do que ela mesma no estúdio, para saber como que funciona a direção, né, a visão global do projeto, para ela orientar outras pessoas futuramente. E como é que você, não sei se já teve essa experiência, dirigir
alguém com mais tempo de dublagem que você? Não, a grande maioria das pessoas com mais tempo de dublagem que eu dirigi foram pessoas que me ensinaram também, né? Então é uma troca, é um jogo em que você tem uma troca com alguém que você já sabe o que está fazendo, então o tipo de direção é diferente, né? Com uma pessoa que você já conhece a linguagem, normalmente quando a gente escala, isso favorece muito, porque você já sabe o que você quer daquela pessoa e o que ela pode oferecer para você. Então, o papel do diretor varia de acordo com a performance de cada profissional, né? Se é um profissional que tem uma percepção mais rápida, ele dá o histórico do trabalho, né? Do projeto, do personagem, e a pessoa vai desenvolvendo. Então, são coisas diferentes que você lapida, né, dentro da direção. Não é ruim no começo, assim, você sente um friozinho no estômago, né? Você fala, gente, como que eu vou corrigir essa pessoa, né, que sempre fez tanta coisa, mas tem profissionais extremamente maravilhosos, né? Eles não são maravilhosos só no desempenho do trabalho, eles são maravilhosos como ser humano. Então você não percebe que você está lidando com alguém que tem mais tempo, eles não passam isso nessa relação, né? Passa pela experiência, mas não em tratamento hostil, em alguma coisa mais egóica, de dizer, você é mais novo que eu, quer mandar, quer me corrigir. Não, tem um espaço de humanidade muito grande. A dublagem é um ambiente de muita cumplicidade, porque hoje eu dirijo, amanhã eu estou dublando com outra pessoa que eu dirigi, então essa é uma troca muito frequente. Então, penso que, assim, acho que foi meu maior desafio, foi quando foi fazer isso, dirigir o Antônio Moreno, por exemplo, que foi o cara com quem eu aprendi a dublar, né? Mas na segunda escala já foi mais tranquilo, né? Foi mais sereno fazer isso, assim, e mais confiante, né? Você já começa a entender o que você vai dirigir em cada pessoa. Esse que é o diferencial. Meio que aluno dirigiu o professor, né? Assim, porque você não dirige ele, você não vai ensinar ele a dublar. Você vai orientar o que o projeto pede. E isso só você sabe, né? Por mais que ele tenha a experiência do trabalho, a menos quando o dublador já é um dublador muito antigo e ele já dubla aquela série há muito tempo, você vai eliminando problemas, como qualquer trabalho que você faz com frequência, entendeu? Mas você sempre vai olhar, olha, aquela boca não bateu, e não dá para trocar essa palavra que fica melhor. Existem, às vezes, a gente vai falar coisas assim, e a nossa fala enrola um pouco, a gente trabalha falando, tem uma hora que dá um brums, assim, né, e dá umas coisas, e eu falo, não, vamos gravar de novo esse trecho que não ficou bom. Uma pontuação, que às vezes a percepção da pessoa na hora da leitura foi mas que não é o que o personagem quer dar, e como o diretor já conhece a obra, ele sabe mais o que está sendo dito ali, então ele esclarece, entendeu? Então é uma troca. O relacionamento, a gente chama, né, o tripé do estúdio, o dublador, o diretor e o técnico, é uma troca muito harmônica, precisa ser muito harmônica para ser um bom trabalho, sempre. Não cabe hostilidade para esse ambiente. Nós falamos de crianças, né, no início da entrevista. Teve alguma criança que a senhora dirigiu que depois seguiu a carreira e hoje continuou, depois de adulto, continuou dublando? Ah, sim, né? O Vini Takahashi, eu fiz uma série longa com ele, Pokémon. Foi muito interessante, foi no começo da minha direção também, ele era bem pequeno, e ele continua dublando, ele já dublava bastante na época, né, e ele continua dublando muito, é uma das crianças que eu tenho referência, além de outras, assim, mas o Vini eu lembro mais, porque essa série durou bastante, assim. Bom, Ângela, em nome da Web Rádio Teletemas, demais rádios parceiras, nosso programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer demais a sua atenção, a sua cordialidade. Gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais, passasse aí uma mensagem para os nossos ouvintes. Se quiser deixar seus contatos também, suas redes, fique à vontade. Ah, tá certo. Não, eu quero agradecer também a oportunidade, é um momento muito especial para a gente de falar do valor desse trabalho para esse grupo especificamente, né? É um olhar que a gente tem, eu particularmente tenho, mas assim, de um modo geral, as pessoas questionam, a dublagem
dublagem pode ser, não precisa, e a gente entende da importância disso para esse público que é tão especial para a gente. E eu acho muito fundamental que essa construção, essa relação seja consolidada e seja mantida e expandida, né? Os profissionais desse trabalho, as pessoas que usufruem desse trabalho, precisam mesmo estar próximo de quem realiza, porque justamente a gente torna possível essa sensibilidade cultural, essa sensibilidade social, né? Tudo que a gente aprende como troca humana nas emoções. Então, essa empatia que conecta e que faz você registrar conteúdos a partir dessas pessoas. Então, é bem fundamental que essa relação seja mantida, né? Não pode ser uma coisa distanciada, como, por exemplo, artista de TV, que você vê de longe, parece que não existe aquilo, né? Você desliga a TV, são pessoas que não fazem parte da sua história, da sua vida. A dublagem não, ela tem essa proximidade muito mais pura, né? E seus contatos, Instagram? Tem, o meu Instagram é angela.couto, né? E também o Dublagem Viva, que é um Instagram que eu acompanho também, monitoro, né? São os canais em que a gente pode se comunicar, e é isso. Tem a nossa assessoria, né, a Vanessa, que está aqui com a gente, inclusive, que orienta todo o trabalho que a gente realiza, tudo que a gente vai fazer, com quem, onde, como. Então, a Vanessa é um grande canal de comunicação para a gente. Ok. Conversamos com a diretora e dubladora Ângela Couto, também integrante do grupo Dublagem Viva, né, da campanha Dublagem Viva, aqui na Web Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.